Fala trader, muito boa tarde. Esse vídeo eu estou fazendo para explicar como funciona a estratégia do canal de análises. Eu havia feito um vídeo anteriormente, mas resolvi fazer esse outro vídeo com maiores detalhes, certo? Bom, primeiramente eu utilizo três indicadores, tá? A média móvel simples de 200 períodos, está aqui no gráfico mensal. A média móvel exponencial de 8 períodos, que está em vermelho. A média móvel exponencial de 21 períodos, que está em azul. São os três indicadores que eu utilizo como forma de identificação de direção. Tá? Então, vou fazer uma anotação aqui já. Todos esses indicadores estão aqui para nos dar somente uma coisa, a direção. Ok? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não vamos tomar decisão baseado no indicador em si, ou no cruzamento de média, nada. Eles servem para a gente como critério de direção e localização. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a média de 200 períodos, elas nos mostra a tendência de longo prazo. No caso aqui do EURUSD gráfico mensal, a tendência de longo prazo é de queda. Ok? Porque o preço está por baixo da média, certo? As médias de 8 e de 20, elas constituem uma zona de suporte e resistência dinâmica, e portanto nos dá localização. Então deixa eu colocar isso aqui melhor. Eu gosto de construir a ideia enquanto a gente vai conversando, que aí fica mais fácil, tá? Localização. E azul também é localização. Certo? Bom, portanto, se o preço está por baixo da média, existe uma boa chance de que existe uma tendência de queda predominante e, portanto, o preço vai se manter caindo. Não é somente isso que nós vamos ver, tá? E o espaço entre as médias de 8 e 21, como aqui é o caso, tende a funcionar como zona de suporte e resistência para nos dar oportunidade. Além disso, uma coisa que eu considero muito importante é o mapeamento. Isso aqui, o mapeamento é o básico de todas as minhas estratégias. Tá? Em todas as minhas estratégias eu falo de mapeamento, que se trata basicamente de marcar suporte, resistência, linhas de tendência, pontos de interesse em períodos maiores e a partir daí nós identificarmos uma direção mais provável para o par em questão. Certo? Isso é importante para a gente saber onde pode acontecer as oportunidades de acordo com os pontos de interesse mais relevantes. Nesse caso especificamente temos essa linha de tendência de baixa, tá? Onde o mercado está quase tocando no gráfico mensal. Temos esse ponto, foi uma zona de suporte aqui atrás no gráfico mensal, boa chance de virar resistência. Temos esse outro ponto de suporte aqui embaixo, que também foi um ponto de referência importante, segurou aqui. O mapeamento eu procuro dar quanto mais simplicidade, melhor. Quanto mais eu conseguir olhar para o preço e ver apenas os pontos importantes, relevantes, melhor para mim. Certo? Então aqui suporte, aqui foi resistência, linha de tendência de baixa e basicamente é isso que eu faço. Tá? E eu faço isso do gráfico mensal, depois eu desço para o gráfico semanal. Faço a mesma coisa, marco os pontos de suporte e resistência, resistência por aqui, suporte aqui embaixo. Isso me dá o conceito principal de direção. A partir daqui, eu desço até no gráfico diário e eu marco os pontos principais de confluência de fatores, os pontos principais de interesse. No caso do EURUSD, faz alguns dias que eu não negocio, tá? Faz algum tempo. Por quê? Porque ele está longe dos pontos principais de interesse. Eu quero negociar em algumas situações, e a situação principal que eu mais procuro para negociar é ou na máxima ou na mínima, ou no espaço entre as médias, quando existe uma tendência clara. Aqui no caso do EURUSD nós podemos ver que o mercado está lateralizado. Então por isso, faz alguns dias já que eu não tomo nenhuma operação, nenhum posicionamento com relação ao EURUSD. Por quê? Por causa que ele está longe da máxima e da mínima e por causa que ele está lateralizado. Em uma situação de tendência,
ou o mercado batendo, por exemplo, na média de 200, que também é um ponto de localização, aí sim é onde eu procuro por possíveis oportunidades dentro desse critério, tá? Então, se você está habituado, já conhece os meus sistemas, minha forma de operação, você vai estar habituado com o que eu sempre falo de mapeamento. Mapeamento para mim é o coração do negócio, certo? Então eu começo sempre do gráfico mensal, desço para o gráfico semanal, até chegar no gráfico diário. Eu quero marcar uma frase aqui, um conceito, uma ideia, que eu acho que pode te ajudar na hora de você fazer o mapeamento. São os pontos que gritam. Eu dei esse nome para isso, tá? Eu vou explicar o que é isso. Os pontos que gritam. Eu vejo as pessoas às vezes mandar mensagem para mim, mandar vídeo, mandar imagens, né, de análise. E a pessoa tem lá 30 linhas para o lado de cima, mais 28 linhas para o lado de baixo, mais 14 linhas de tendência de alta e mais 18 linhas de tendência de baixa. E a pessoa às vezes fica pensando, será que eu não vou perder? Poxa, eu vou marcar aqui a linha, será que eu não vou estar negligenciando um ponto e tudo mais? Não. Para mim, eu sempre estou procurando os pontos que gritam. O que são os pontos que gritam? São os pontos mais óbvios. Eu vou marcar aqui. Para ficar o conceito, tá? São os pontos óbvios. O que isso quer dizer? São os pontos que eles estão tão claros que nem você e nem o mercado não consegue alegar que não viu. Nem você e nem o mercado não consegue dizer que não viu aquele ponto. Por exemplo, nós temos dois pontos que gritam aqui no EURUSD. E é isso que eu vou procurar no gráfico diário, tá? Os pontos, isso aqui é um ponto que grita, por quê? É impossível você não ver isso aqui. Você pode alegar que não viu, por exemplo, essa resistência, passou desapercebido. Você pode alegar que não viu esse ponto de suporte aqui, mas esse aqui em cima não dá. Porque é o ponto, é basicamente a máxima do ano de 2018, o ponto mais relevante de todos aí. Qual seria um outro ponto? Eu marco esse aqui, ó. Por que é esse ponto e não esse aqui, por exemplo? É lógico que nós sabemos que suporte e resistência são zonas de preço. Tudo bem. Mas esse aqui é o ponto mais relevante, porque acho que aqui foi suporte. E dentro desse ano não, que o ano está um pouco mais para cá, o começo do ano, né? Mas dentro dos últimos movimentos no EURUSD, esse aqui é o ponto mínimo, tá? São os pontos mais óbvios. O que mais que nós temos? Se eu quisesse marcar aqui um monte de pontos, eu poderia. Posso, por exemplo, marcar essa linha de tendência de alta. Olha lá, o mercado tocou e respeitou. Ah, Jorge, mas aí deu uma compra, pode ter dado um sinal? Sim, pode. Certo? Ok. Mas o que eu quero dizer principalmente é, não se apegue tanto a tantos níveis. Temos aqui, por exemplo, essa linha de tendência de baixa. Pode ser que o mercado suba ali em cima e dê um sinal. E temos um monte de outro ponto. Tem suporte aqui, tem suporte aqui, enfim. O que eu quero dizer para você é o seguinte, marque os pontos óbvios. E a segunda coisa são os pontos que gritam, são os mais óbvios, e são os pontos imediatos. O que são os pontos imediatos? Vamos imaginar, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Esse aqui é uma zona de suporte relevante, ok? Aqui é uma zona de suporte importante. Aqui foi resistência, e se o mercado chegar aqui de novo, pode se transformar em um suporte. Ok, isso não se questiona, isso é fato. Está aqui uma zona muito clara e aqui uma zona que pode funcionar como suporte. Mas eu não vou marcar isso aqui, por quê? Porque ele não é o ponto imediato. Quais são os pontos de interesse, zonas de suporte e resistência imediatos? Esse aqui e esse aqui. Ah, mas Diógenes, e se o mercado romper? Bom, como eu estou olhando para o mercado todo dia, se o mercado romper, eu vou ver que o mercado está rompendo e basta eu colocar uma linha aqui. O que eu não quero é ter o meu gráfico cheio de coisa o tempo todo. Quando eu priorizo os pontos imediatos, né, ignorando os pontos que ainda estão distantes ou que tem um intermediário aqui, eu mantenho meu gráfico limpo e eu consigo ter uma ideia mais clara do preço. Isso é uma questão de gosto, né, ou preferência.
Se você quiser manter tudo rabiscado também, esse é o critério, mas eu não faço assim, tá? Agora, muito mais importante do que analisar as médias móveis, do que analisar suporte e resistência, qualquer um desses elementos é aquilo que eu chamo de velocidade. Para quem participou do Arena, vai estar totalmente familiarizado. Eu não vou me aprofundar aqui nesse vídeo sobre a velocidade, vou trazer só o conceito básico, tá, para que você possa entender. Até porque lá no Arena a gente desenvolveu isso ao longo de 3 dias, então não daria para fazer um vídeo aqui falando de velocidade com o mesmo detalhe que foi falado lá no Arena, tá? A análise da velocidade basicamente diz respeito a quanto que o mercado andou em uma direção dentro de um espaço de tempo. É o mesmo conceito de velocidade que você tem no seu carro. Aí, o mesmo conceito de velocidade da física, certo? Andou 100 km em 1 hora, portanto, 100 km por hora. Essa foi a velocidade durante esse trajeto. Dentro do mercado nós temos a mesma coisa. Se o mercado anda 200 pips dentro de 5 períodos, ou dentro de 5 candles, então nós temos 200 pips dividido por 5, que é a quantidade de períodos. Isso me dá uma velocidade de 40 pips por período. Certo? Só que esse número 40, ele não quer dizer muita coisa para mim. Por quê? Eu preciso de comparação. Eu preciso comparar esse 40 com as demais situações, os demais movimentos do mercado, para que eu tenha um parâmetro de comparação para saber se esse 40 foi rápido ou se foi devagar. Então, por exemplo, apenas trazendo um exemplo, imagine um carro que anda a 100 km por hora. Ok. Se esse carro anda 100 km por hora, onde os demais carros estão andando a 50 km por hora, nós podemos dizer que esse carro, o carro de 100 km por hora, ele está muito rápido. Portanto, existe maior velocidade no carro de 100. Se nós pegamos o mesmo carro que anda 100 km em 1 hora, e nós colocamos ele em uma pista onde os carros andam a 150 km por hora, então nós já podemos dizer que esse carro de 100 km por hora está muito lento, porque os demais carros estão andando mais rápido. Então nós sempre analisamos a velocidade comparado com os demais movimentos do mercado. É isso que me interessa. Mais do que a média de 200, mais do que a média de 8, mais do que a média de 21, mais do que suporte e resistência, mais do que qualquer outra coisa. Esse é o elemento de maior relevância na minha análise, tá? Eu faço tudo isso de forma muito rápida no canal de análises, como se deve ter percebido. Mas aqui, apenas para ilustrar, vou pegar um outro gráfico do EURUSD, apenas para ilustrar, quando eu olho para o EURUSD, na situação atual, a pergunta que eu me faço é: qual é a maior velocidade? Ou qual é a velocidade mais recente? Essa é a pergunta oficial do meu trading plan, tá? Pergunta número 1, qual é a velocidade mais recente? Vou colocar um pouquinho menor para não distorcer. Ok. Essa é a pergunta. Quando eu olho para isso aqui, eu faço essa análise da velocidade em todos os períodos. Eu faço essa análise da velocidade no gráfico mensal, no gráfico semanal e no gráfico diário, para mim saber em qual a direção mais provável do mercado. Então a primeira pergunta é: qual a velocidade mais recente? No gráfico diário, nós podemos ver que a velocidade mais recente é essa aqui, ó, esse movimento de alta, porque o mercado percorreu toda essa quantidade, deixa eu marcar, essa quantidade de pips dentro de, vamos ver aqui, nós tivemos 790 pips dentro de 35 períodos, 35 candles, ok? E depois nós tivemos 360 pips dentro de 49 períodos. Então é lógico que a velocidade, o mercado andou muito mais em menos tempo do que ele andou aqui depois. A velocidade mais recente no EURUSD é de alta. E é por isso que, se eu estivesse olhando somente para o gráfico diário, eu pensaria em compra, só compra. Não vou pensar em venda. Não penso em venda. Por quê? Por causa que a velocidade mais recente é de alta.
E é isso que me interessa, mais do que a média de 200, mais do que qualquer outra coisa, ok? É lógico que aqui eu preciso ter uma compreensão da estrutura do mercado e comparar os períodos. Quando eu olho no gráfico mensal, por exemplo, eu vejo que a maior velocidade aqui foi de queda. E o que fazer nesse caso? Bom, a primeira pergunta é: existe espaço para queda? A resposta é sim, tem espaço para cair. Se eu olhar dentro do gráfico diário, a pergunta é: existe espaço para mais alta no EURUSD? Quando eu olho no gráfico mensal, eu vejo que tem uma zona de resistência por aqui e que já não tem muito espaço para mais alta. Então, apesar de a velocidade no gráfico diário ser de alta, eu estou priorizando oportunidades de venda por causa que no gráfico mensal a velocidade maior é de queda e eu não quero ir, né, sem contar que está em uma zona de foi suporte que aqui já está funcionando como resistência. Quero pensar em possível compra no EURUSD no gráfico diário? Não. Por que não? Porque apesar da velocidade ser mais recente ser de alta no diário, no mensal essa é uma zona de resistência e a velocidade predominante no mensal é de queda. Certo? Bom, dentro disso tudo, existem algumas coisas aqui que você vai ter que fazer a tarefa de casa. Você vai ter que desenvolver, e isso se faz através de tempo de gráfico, não tem outro caminho, tá? Você vai ter que desenvolver uma visão sistemática do mercado. Isso é a coisa mais importante de tudo para mim. A visão sistemática do mercado é quando você consegue confrontar o gráfico mensal com o semanal, com o diário, com o 4 horas e qualquer outro período que você achar que deve, e você consegue identificar a direção mais provável nesse ponto. A segunda pergunta que eu escrevo é: qual é a confluência de fatores? Na verdade, isso aqui vai ser a terceira. Vou colocar uma outra segunda aqui que vai ficar mais claro para você. Que às vezes para mim o negócio já está claro e aí eu acabo pulando etapas. Qual é a direção agora? Essa é a segunda pergunta. Uma vez que eu já fiz uma análise, qual que é a velocidade mais recente? Essa pergunta eu me faço em todos os períodos: gráfico mensal, gráfico semanal e gráfico diário. Qual que é a velocidade mais recente? No caso aqui no gráfico mensal é de queda e o mercado está em uma zona de resistência no mensal. Então não vou pensar em venda, em compra no diário, vou pensar só em venda. Quando eu olho para isso e eu me pergunto qual que é a direção agora? Bom, existe uma boa chance de que o mercado comece a fazer movimento de queda no gráfico diário, talvez a partir dessa resistência ou desse ponto aqui, talvez suba mais um pouquinho, mas a direção no longo prazo para o EURUSD eu vejo queda. Por que eu vejo queda? Vou pegar um outro gráfico. Por causa que no gráfico mensal a velocidade principal é de queda e o mercado está em uma zona que foi suporte e aqui vira resistência batendo a média de 200. Quero pensar em compra? Não, pelo menos por enquanto não, a menos que inverta essa velocidade. Bom, quando eu chego nessa análise, eu consigo responder a pergunta: qual que é a direção agora? Bom, provavelmente possível venda. Talvez não agora, na próxima semana, mas para os próximos 3 meses ou 6 meses, possivelmente vai ser queda para o EURUSD. Ok. E a terceira pergunta é: onde ou qual é a confluência de fatores? Confluência de fatores, não vou me deter sobre isso, tá? Confluência de fatores é a união de vários pontos em um único lugar, ou de vários elementos da análise que nos aponta na mesma direção. Por exemplo, nós temos uma confluência de fatores aqui, Por que isso é uma confluência de fatores? Porque nós temos aqui esse ponto que foi suporte, pode virar suporte novo. Somado a isso, nós temos o espaço entre 38,2% e 50%, quase 50%, já temos dois elementos, né? Se nós considerarmos uma zona de suporte um pouquinho mais para baixo, nós temos um outro ponto aqui, que foi resistência, pode virar suporte, e dependendo da velocidade como o mercado cair, ele pode se encontrar com a média de 200 no meio do caminho, nessa zona.
Quando eu respondo, eu chego à ideia de qual é a confluência de fatores, eu sei onde pode acontecer uma oportunidade. E aí eu já tenho, qual que é a velocidade mais recente? Aqui no caso, o predominante é de queda, né? Já falei lá pelo gráfico mensal. Qual que é a direção agora? Possível queda. Qual que é a confluência de fatores? Posso escrever isso no gráfico. Posso escrever aqui no gráfico a confluência de fatores. Ok? E a partir daí, o que eu procuro? Eu procuro um padrão de Kendall. No canal de análises, eu estou negociando apenas 2 padrões de Kendall. Só um detalhe. Essa pergunta 3, ela quer responder a pergunta onde. O que é onde? Onde pode acontecer uma oportunidade. Sempre vai ser próximo ou na confluência ou próximo da confluência de fatores. Eu quero uma oportunidade no meio do nada aqui? Não me interessa. Ok? Mas eu quero sim uma oportunidade próxima à confluência de fatores, que é quando existem vários elementos que apontam na mesma direção e me dá maior certeza, maior confiabilidade para mim negociar nessa direção. É isso o que eu quero. E especificamente, agora vamos falar do gatilho de entrada. Gatilho de entrada. Pin bar ou estilingue. O gatilho de entrada no canal de análise e a forma como eu estou negociando e a forma como eu sugiro que você faça é através de um desses 2 padrões de candle, o pin bar ou o estilingue, tá? Se você está participando do canal de análise, eu vou partir do princípio que você já sabe que é um pin bar, o que é um estilingue. Se você não souber, me manda uma mensagem que eu te encaminho vídeos onde eu explico o padrão estilingue e o padrão pin bar. Ok? Esse é um vídeo explicativo e no canal de análises, as minhas análises, a forma como eu analiso, eu sempre falo de uma forma um pouco rápida, tanto porque eu faço análise rápida, também para que você se adapte a uma análise um pouco mais acelerada, que é preciso pensar rápido. Então, eu acho que é interessante isso aí. Esses 2 gatilhos de entrada, ou um pin bar ou um estilingue. Não estou negociando spinning top, não estou negociando Marubozu, não estou negociando engolfo, nada disso. É só pin bar ou estilingue, uma das 2 situações. O que eu vou fazer? Então imaginamos que, vamos esquecer por um momento que a direção predominante aqui no EURUSD seja de queda, certo? O mercado subiu, ok, voltou e a confluência de fatores que eu identifiquei é essa zona aqui, ó. O que eu vou esperar? Eu vou esperar que o mercado volte para cá e a partir daqui me dê ou um pin bar ou um estilingue nesse ponto aqui. E aí é onde eu vou procurar pela minha oportunidade de compra. Ok? Agora, um detalhe, vamos entrar agora. Até agora eu falei do mapeamento, agora eu vou falar especificamente do gatilho de entrada. O que eu utilizo, onde que eu coloco as minhas entradas no pin bar e no estilingue para que você tenha um ponto de referência para saber como negociar e como atuar dentro desses padrões. Diferente de algo que eu fazia alguns anos atrás, hoje eu utilizo uma estratégia um pouco diferente, tá? Nós tivemos uma oportunidade de venda no NZDK de alguns dias atrás, eu estou vendido pelo canal de análises, tá? Especificamente aqui no NZDK, eu quero que você preste a sua atenção nesse candle aqui, ó. Esse foi o candle que me deu uma entrada de venda, certo? Não vou entrar no mérito de por que eu entrei vendido, tá? Eu expliquei isso em detalhes no dia que eu entrei na operação, mas basicamente os conceitos é a mesma coisa. A gente está falando da mesma essência da mesma coisa. Mapeamento, suporte e resistência, confluência de fatores e velocidade. A velocidade aqui no gráfico semanal é claramente uma velocidade de queda. O mercado caiu bastante, subiu, começou a cair. Ok. Gráfico mensal, mesma coisa. Inclusive fez um pin bar no mensal. Tá. Vamos focar agora nesse candle. Quando eu identifico um candle de entrada, que aqui especificamente aconteceu por causa do rompimento dessa linha do pescoço, do ombro, cabeça, ombro, tá? Ombro, cabeça, ombro,
O mercado fez um rompimento, voltou para testar e fez esse pin bar que está com a setinha em cima. Quando eu identifico um padrão como esse que me interessa negociar, eu marco o candle, atenção, eu marco o candle com uma Fibonacci inteira, pegando o dia inteiro. Ok? Eu marco o candle desse jeito que vocês estão vendo aí. A minha Fibo está configurada de um jeito diferente. E eu vou mostrar aqui para você. 2 cliques. Tá? Vou vir em Fibo Propriedades. Eu vou mostrar todos os níveis. O jeito que eu escrevi, o nível aqui, ó, na parte do nível, tá? E o que está escrito na descrição. Se você quiser configurar a sua Fibo igualzinha à minha, você vai vendo e pausa o vídeo. Ok? Então, ó, nível, descrição. Então, ó, 0.236 é sempre ponto aqui, tá? Não é vírgula. Então, eu vou indo aqui mais ou menos rapidinho e você pausa se você quiser copiar os níveis igual ao meu. Aqui os níveis ficam diferentes, tá? Esse aqui é um sinal de menos, ó. Aqui é um sinal de menos 2. O nível é menos 2. E aí eu escrevo 5x entre parênteses, 50%, tá? Desse jeito que você tá vendo aí. Só escrever isso desse jeito, tá? Menos 1, menos 0,5, menos 1,5. E esse 45 aqui eu coloquei para fazer um teste, mas não faz parte. Ok? Então tá aí todos os níveis da Fibo. Bom, nesse caso, quando eu marco esse aqui, então, ó, é o padrão, é o candle que eu estou procurando em uma zona de interesse na direção da velocidade. Então é sempre assim. Qual que é a velocidade? Queda. Ok. Qual que é a confluência de fatores? Marquei essa linha vermelha. Tá? Qual que é a velocidade? Vamos fazer essa análise aqui um pouco rapidinho. Qual que é a velocidade? No gráfico semanal, queda. O mercado caiu. Ok. Qual que é, quando eu olho no gráfico diário, que eu só negocio a partir do diário, qual que é a confluência de fatores? Bom, é essa linha vermelha, porque é a linha do pescoço, o mercado rompeu. Ok. Que tipo de padrão de candle que eu quero encontrar? Eu quero encontrar um pin bar. E aconteceu o pin bar aqui, ó. Muito bonito, por sinal. Marco o pin bar com a Fibo, o dia inteiro, o candle inteiro, e eu vou colocar uma ordem pendente nos 50% aqui, ó. Vou colocar uma ordem pendente de venda nos 50% desse candle. Vou colocar uma ordem pendente de venda nos 50% desse candle. Meu stop loss vai ficar sempre esse número dos 100 mais 10 pips. Então, quando você me vê fazendo análise, você vai ver que eu só vejo o preço de entrada, vai ser sempre 50%, e o stop, eu vou calcular, eu vou ver esse preço, 0.93355 mais 10 pips. Então aqui, o stop no caso dessa operação, 0.93455. É o 100 mais 10, porque o stop vai ficar lá em cima. E aqui eu vou colocar, primeiro take, para quem gosta de fazer operações parciais, sempre em 2 vezes, porque aqui eu vou ter uma relação de 2:1. Quando o mercado chegar aqui embaixo, eu já vou ter uma relação de 2 vezes o tamanho do meu stop. E um take final dessa operação aqui embaixo em 4x, que é 4 vezes o meu ponto de entrada. Então, especificamente, tá? Uma entrada aqui, 50%. Stop loss, aqui nessa operação ficou com 43 pips. Primeiro nível de take profit com 65 e take profit final em 130 pips, mais ou menos. Certo? Vamos ver isso na planilha para você entender como é que é feito todo esse mapeamento. Eu vou pegar aqui agora. Essa aqui é uma das minhas contas, tá? Deixa eu pegar aqui, na verdade, a conta demo. Olha aqui, essa aqui é a conta do canal de análises, tá? Então, aqui está exatamente a operação tal como ela foi aberta. Ó, o pin bar, a entrada um pouquinho antes, nos 50%. O stop loss está 10 pips acima da máxima.
e aqui 2x, tá? E o 4x aqui embaixo. Quando eu vejo isso aqui, eu marco tudo isso na planilha. A planilha ela é separada em duas partes, certo? Essa primeira aba chama-se Análise e Geração de Ideias. Aqui eu marco todas as ideias que eu estou querendo negociar naquele dia. Eu tive uma ideia, vi um par interessante em alguma situação, eu jogo aqui, tá? E eu vou apenas te explicar o que é cada um desses itens. Data, claro, par, time frame, que isso aqui já era até para ter tirado, porque é sempre no gráfico diário, tá? PI, PI significa ponto de interesse. Qual que é o ponto de interesse? Isso aqui, na verdade, PI quer dizer confluência de fatores, tá? É o ponto de interesse da confluência de fatores. Nesse caso, do NZD-CAD, o ponto de interesse é essa linha do pescoço que foi rompida. Aqui, ó. Aqui foi resistência, aqui foi suporte, o mercado rompeu, voltou. Então, o ponto de interesse seria esse número aqui, ó, da linha 0.9322. Então, ok. Então, vou fazer essa análise junto para você entender. Data. Hoje é dia 10/4. Par. NZD, CAD. Time frame diário. Ponto de interesse. 0.9322. Por quê? Por causa que é o ponto de interesse a partir do qual eu baseei a minha entrada. Certo? Não é o ponto de entrada. Vamos ver. Tipo de ordem. Venda pendente. Preço de entrada. Eu sempre vou olhar aqui, eu aumento. Quando eu estou fazendo análise, eu faço isso muito rápido. Mas eu tenho o código, né? E aí o nível da FIB aparece em 0.9304. Então, o preço de entrada vai ser sempre 50%. Eu estou estudando alguma alteração com relação a isso, mas aí por enquanto não. Tá? 0.9304. Esse é o preço de entrada dessa operação. Então vem aqui 0.9304. Stop loss. Já te falei, eu sempre vou considerar o 100, né, o nível de 100% da FIBO mais 10. Então aqui vai ficar 0.9346. 0.9346, vem aqui, escrevo 0.9346. TP1, Take Profit 1. Eu não faço operações parciais, tá? Eu não faço operações parciais. Eu puxo o stop loss para o 0 a 0. Quando o mercado chega no meu primeiro, aqui no 2/1, eu puxo o stop loss para o 0 a 0. Então, o TP1, na verdade, é o nível de preço onde a minha operação tem que chegar para que eu possa tirar o stop loss lá de onde ele está e colocar no ponto de entrada, certo? Então, aqui nesse caso, eu só vejo 2/1. Qual que é 2/1? 0.9240. Eu arredondo, né, para não ficar aí tanto número quebrado. Vai ficar 0.9240. TP2 é sempre o 4/1. Tá? Aqui embaixo eu vejo qual que é o preço que está aqui. 0.9176. Vem aqui 0.9176. Lote. Eu separei uma conta demo, tá, de $10.000 de negociação, e todas as operações são feitas com base em 0,5% de risco. Eu arrisco 0,5% da conta em cada operação, o que nos dá $50 de risco por operação. Então, o que eu faço para mim saber qual que é o meu lote? Eu vou sempre ver qual é, primeira coisa, né? 0,5% de 10 mil é 50. Então, eu vou dividir 50 pelo número de pips do meu stop. Então, eu venho aqui no 50%, vou medir até aqui em cima, me deu 33 pips, até o 100. Mais 10 vai dar 43 pips. Então, eu venho aqui, 50 dividido por 43, que é o número de pips do stop. Deu esse número aí. E eu vou dividir esse valor pelo valor de um lote padrão, que é essa informação que aparece aqui em cima, ó, pip value. O valor de um pip, 7,95. Esse é o lote
que eu vou dividir por esse valor. Então, dividido por 7,95. Me deu 0,1462, tá. Eu sempre vou arredondar, porque sempre vai dar número aqui adicional, né? Aí você pode arredondar como você quiser. Então, eu abri a operação de 0,14, tá? Tá aqui a operação 0,14. Eu venho aqui no lote de 0,14. Atenção. Esse lote aqui é considerando um risco de $50 por operação. Se eu entrar nesse preço de entrada com stop loss nesse ponto, com esse lote no NZD-CAD, eu vou estar perdendo aproximadamente $50 a conta. E você tem que saber fazer as contas do seu próprio gerenciamento de risco, certo? Se você tem uma conta de $300 e vai entrar no mesmo lote que eu, se você perder uma operação já foi uma pancada. Então você tem que saber fazer isso aqui, muito claro. E aqui eu venho e marco as duas moedas que compõem esse par. No caso NZD-CAD, eu marco sempre com 1 no CAD e 1 no NZD. Aqui embaixo vai aparecer para mim uma soma. Tá? E nós vamos ver como é que funciona isso aqui. Bom, essa aqui é a primeira parte da análise, do canal de análise, onde eu faço uma análise técnica. E agora eu passo para análise de risco. Copio essa informação e vou para a próxima análise, para a próxima aba que chama portfólio. Eu venho e digito aqui embaixo o portfólio. Ok? E aqui é um resumo de todas as operações que estão abertas na conta demo, na conta do canal de análises, certo? E aqui o que acontece? Eu tenho uma regra que a minha exposição por moeda, a gente pode ver aqui, ó, dólar, euro, libra, ien, CAD, dólar australiano, dólar neozelandês e franco suíço. Quando eu coloco aqui embaixo, tem uma fórmula de soma. Certo? Então, ó, por exemplo, aqui o resultado do dólar está 1. Se eu vim aqui digitar mais 1, olha lá, foi para 2 e isso automaticamente modificou a distribuição do risco das minhas operações. Certo? Por que é isso? Para que serve isso? Serve para mim não me expor de forma desnecessária ou demasiada para uma única moeda. Então, por exemplo, olha, o máximo que eu posso ter de número aqui embaixo para alguma dessas moedas é 4. Se eu tiver 4, eu não posso abrir mais nenhuma operação naquele par. Simples assim. No caso aqui, meu portfólio, ó, tem uma operação que envolve o dólar, ou seja, cabe mais 3 operações. Tem uma operação que envolve o euro, nenhuma que envolve a libra, uma que envolve o ien, 2 operações que envolvem o CAD, né, o USD-CAD e NZD-CAD, uma operação que envolve o dólar australiano, uma que envolve o dólar neozelandês e uma que envolve o franco. É que nós não estamos com muitas operações abertas nesse momento, mas imaginemos que esteja assim, ó. É possível ver como a pizza vai ficando cada vez mais distribuída. A ideia é que não esteja o meu risco concentrado em nenhuma moeda especificamente. E aí eu consigo distribuir. Se eu tenho aqui 4, por exemplo, eu tenho como resultado 4 operações em 4 pares que envolvem o dólar canadense, eu não posso abrir uma 5ª operação em um par que envolve o dólar canadense. E assim por diante. Tá? Por que serve isso aqui? Bom, nesse primeiro é análise e geração de ideias. Todas as ideias que eu tenho, eu coloco aqui. Dentro de todo esse mapeamento, todos esses elementos que eu expliquei para você até agora. Para cá, eu jogo tudo aqui. Se existir algum conflito por questão de gerenciamento de risco, eu preciso retirar algum par ou não vou entrar em alguma operação. Uma vez que eu cheguei à conclusão de que são essas operações que eu vou entrar, a minha pizza está equilibrada, o risco está ok, eu arrisco 0,5% da conta por cada operação. O que acontece a partir daqui? A partir desse momento, o que acontece é que basta então executar as ordens. Colocar a ordem pendente, geralmente eu faço isso ao vivo, coloco as ordens pendentes ao vivo enquanto está acontecendo no canal de análise, né?
E durante esse momento, qualquer dúvida, comentário que os alunos, as pessoas tiverem, aí me perguntam e a gente vai trocando informação nesse sentido. Tá certo? Mais informação que isso, não consigo te passar nesse momento. Agora o próximo passo é vivência. É viver, experimentar isso na prática, para que você tenha parâmetros para você saber exatamente o que funciona, o que não funciona, como que funcionam as coisas. Então, só recapitulando. O primeiro elemento de todos é o mapeamento, tá? Né? Então a pergunta é, qual a velocidade agora? Qual que é a direção? Qual que é a confluência de fatores? Eu posso marcar isso, eu marco tudo isso aqui, ó, na minha planilha, análise, geração de ideias. Ok? E eu vou procurar por um pin-bar sempre considerando os 50% do candle de referência, que nesse caso aqui do NZD-CAD, esse aqui era o meu candle de referência, 50% está por aqui, stop loss 10 pips acima. Isso me dá uma relação, por exemplo, aqui nessa operação, 143,82, 143,82. Eu precisei pausar um pouquinho a gravação aqui, mas vamos lá. Então, nessa operação no NZD-CAD, por exemplo, a recompensa, o ganho, né, dessa operação vai ser de $143,82. Tá? E o risco é de $47,68, né? Dividido por... até esqueci. 47,68. 47,68. O que nos dá uma relação risco-recompensa de 3,01 nessa operação. Tá? A grande maioria das operações vai dar mais do que isso. Geralmente está em torno de 3,4, 3,5 a relação risco-recompensa. E eu tenho apenas 3 possíveis resultados. Depois de ter entrado, o mercado vai e pega meu stop, perco 0,5%. Esse é um possível resultado. Segundo possível resultado, o mercado pega minha operação, cai um pouco, eu tiro o stop loss de onde está, coloco no 0 a 0, o mercado vem e me retira da operação. Nesse caso eu saio com 0 break-even, operação do break-even. Ou o terceiro resultado, relação risco-recompensa de 3, no mínimo 3:1, onde aqui está a entrada, o stop, o mercado vem, pega a minha ordem e cai até o take profit final. Depois que o mercado atinge essa zona entre o 0 da FIBO e o 2, eu puxo o stop loss para o 0 a 0. Essa operação aqui, no caso do NZD-CAD, já está exatamente na situação de puxar para o 0 a 0 e eliminar completamente o risco. A partir daqui já não tem mais risco nenhum na operação, e aí fica claro o resultado. Geralmente, a não ser em alguma situação muito específica, mas geralmente eu não altero a operação, deixo o mercado fazer o trabalho dele até o final, ele ir até onde ele quiser. Tá? Isso me dá uma tranquilidade muito grande ao pensar que eu não preciso ter uma taxa de acerto muito alta. Se eu perder 3 operações e na quarta eu acertar, ou seja, se eu tiver apenas 25% de taxa de acerto, eu vou estar no break-even, o que é muito legal. Finalizando esse vídeo, toda a análise do canal de análises ela é feita dividida em 3 partes. A primeira parte é a análise da oportunidade propriamente dita. Tá? O que é a análise da oportunidade? É um mapeamento, né? Com toda mapeamento, suporte, resistência, as médias e tudo mais, e levando em conta essas perguntas: qual que é a velocidade mais recente, qual que é a direção agora, a confluência de fatores, e procurando sempre um desses 2 padrões, certo? Essa é a primeira parte. A segunda parte, nos pares que passam pelo meu critério, eu jogo essa informação aqui na parte de geração de ideias. Essa é a segunda parte do canal de análises, tá? Geração de ideias. Marco os pontos de suporte, resistência e marco a correlação das moedas. E a terceira parte é a análise de risco. Quando eu pego esses dados daqui,
vou para a próxima aba e comparo com as operações que estão abertas, sendo que eu não posso ter aqui embaixo nenhum número maior do que 4. 4 é o máximo que eu posso ter de exposição em uma determinada moeda. Então eu posso ter no máximo 4 operações com euro, no máximo dólar, né? No máximo 4 operações com euro, 4 com a libra e por aí vai. Por quê? Eu vou te mostrar isso agora. Imaginemos aqui, por exemplo, uma operação com euro, 5, por exemplo, né? O número 5. Especificamente aqui, o que aconteceu? A minha pizza, o peso do meu gráfico de distribuição de risco ficou muito grande em cima do euro, e isso não pode acontecer. Então, o máximo que eu aceito é 4. Tá? Dependendo da situação, uma análise de risco um pouco mais aprofundada procuraria ver a relação entre os pares, ao invés de ter um número exato. Mas, por enquanto, é isso que eu estou analisando. Tá? Então, são 3 partes. Análise gráfica, a análise da própria oportunidade em si, de acordo com esses elementos que eu trouxe para você. Essa é a primeira parte. Segunda parte, análise de geração de ideias, jogo tudo aqui e faço uma análise da correlação. Terceira parte, análise de risco. Lembrando que eu sempre considero um risco, esse lote aqui, ele sempre está relacionado a $50 se você entrar dentro desses critérios. Não é o que eu estou procurando. Tá certo? Eu tinha um outro vídeo que não estava muito legal, esse aqui acho que ficou um pouco mais claro, a explicação de todo o sistema, toda a metodologia de como que funciona as operações do canal de análises. Eu opero 1 hora após o fechamento do gráfico diário, no horário atual, a maior parte do tempo, né? No Brasil vai ser às 19 horas, no horário de Brasília. Tá? Dura 30 a 50 minutos, geralmente, essa análise, onde eu repasso os 28 pares, marco as oportunidades, faço essa análise de risco, só que eu faço isso de forma tudo bem fluida, bem rápida. Então, é normal você levar um certo tempo para conseguir se adaptar com isso. Tá ok? Então, é basicamente isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Essa planilha eu compartilho com você, tá? Para que você possa fazer suas próprias anotações, assim como esse template e esse indicador aqui em cima, que é o parâmetro principal para tomada de decisão dentro desse parâmetro principal, não. É o elemento importante na hora de calcular o lote, que eu sempre considero esse aqui, ó, PIP Value. Certo? Um abraço, fica com Deus e até mais.